Êxodo 14, versículo 15, está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha só, Deus vai responder à oração de Moisés e Deus vai dar uma direção, Deus vai liberar uma palavra. E amados, a maneira como nós nos portamos diante das lutas e dificuldades revela o nosso nível de fé. O povo aqui estava literalmente num beco sem saída. À sua frente estava o mar, na retaguarda estava Faraó com seu exército. O que fazer? Muita gente tem estado num beco sem saída. Muita gente não tem sabido o que fazer nesses dias. Deus quer que creamos. Deus quer que marchemos. Deus não quer que recuemos nem desistemos, porque Ele tem vitória para a nossa vida. Ele tem bênção, Ele tem livramento, Ele tem saída. E eu pergunto, você crê nisso? Crê que Deus tem livramento e vitória? Crê também que Ele vai falar conosco? Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar. A palavra de Deus foi escrita para nos ensinar, para nos instruir, não é? Está escrito também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. As situações que estão registradas aqui na Escritura, elas se repetem, mudam as culturas, mudam os tempos, mudam os lugares, mas as situações se repetem. Muito bem, aqui no livro do Êxodo, capítulo 2, abra comigo no versículo 23, deixa eu só lhe contextualizar na história. O povo já estava há 400 anos na escravidão, 400 anos vivendo debaixo do jugo dos egípcios. Era trabalho forçado, 16, 18 horas trabalhando, um trabalho exaustivo, sem salário, um trabalho debaixo de açoite, de vergonha, de humilhação. A situação era de uma tal maneira que diz lá Atos capítulo 7, que as mães, as mulheres, quando engravidavam, chegavam ao ponto de rejeitar a barriga, a criança, porque sabia que dali a pouco, quando nascesse, se fosse um menino, em pouco tempo se tornaria mais um escravo. Iria carregar pedra, iria fabricar tijolo, iria ser açoitado, humilhado, envergonhado. Se fosse menina, poderia ser abusada, violentada por um egípcio e a família não iria poder fazer nada, não tinha direito a nada. Eles eram escravos. A situação era gravíssima, eles não tinham salário, não tinham nada. Trabalhavam pelo alimento, sobreviviam. É nesse contexto de vergonha, de humilhação, que eles resolvem tomar uma atitude. Encontrou aí Êxodo 2, versículo 23, diz assim: E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Eles resolvem então se unir para clamar a Deus. Eles resolvem então se unir para buscar o Senhor. Eles começam a compreender que se não fizessem nada, nada iria mudar. Nada iria acontecer. Amados, quando nós aceitamos uma situação e nos conformamos com ela, ela não vai mudar. Eles compreendem que só tinha um que tinha poder para mudar aquela história, que é Deus. Eles resolvem clamar. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 3, está escrito assim: Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clamar, diz o dicionário, é pedir com insistência. E o povo se reuniu, se juntou para pedir a Deus com insistência. E o texto diz que Deus ouviu. Deus ouviu e Deus tinha um projeto para aquele povo. Declare comigo, Deus tem projeto para a minha vida também. Deus tem. Muito bem. Deus então vai falar com Moisés. Moisés estava lá na terra de Midian, a quilômetros de distância. Deus aparece a ele, não é uma visão gloriosa. O fogo ardia na sarça e não queimava. Moisés vai chegando para ver e Deus diz, tira as sandálias dos pés, porque é a terra santa onde você está. E Deus vai falar o seguinte a Moisés, capítulo 3 de Êxodo, versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus então diz: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, eu estou vendo a situação que eles estão passando, vou mudar essa história, vou mudar essa situação. Deus anuncia a Moisés: eu vou tirar eles da vergonha, da humilhação e vou levá-los à terra que mana leite e mel. Querido, querida, Deus tem visto as suas lágrimas, Deus tem visto a tua aflição e Ele está disposto a mudar essa história na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Acredite, Ele tem poder para isso. Deus envia então Moisés. Moisés vai ao povo. Moisés anuncia: olha, vocês estão clamando, Deus falou comigo, Deus me respondeu, Deus vai operar, Deus vai livrar, Deus vai nos levar à terra que mana leite e mel. E eles se alegraram. Faraó não quis libertar. Deus então vai operar maravilhas. Deus envia 10 pragas. Água vira sangue, não é? Depois vem praga de piolho, praga de gafanhoto, praga de mosca, praga de úlcera e a última praga, que é a praga da mortandade. Os primogênitos dos egípcios, seja de homens e animais, todos vão morrer em uma única noite. Enquanto isso, o povo de Deus não padeceu nenhuma praga. Na terra de Gósen, que era a região onde o povo de Deus estava, não houve nenhuma praga, a água não virou sangue, não veio enxame de moscas, não veio enxame de gafanhotos, nenhuma praga chegou, porque Deus guardava, Deus livrava. Muito bem, chega o dia então que Deus força o faraó a libertar o seu povo. E era uma multidão, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Faça uma conta rápida comigo. Imagine que dos 600 mil homens, cada homem tem uma esposa, já dá 1.200.000 pessoas. Imagine cada casal com um filho só, já dá 1.800.000 pessoas. Naquela época não tinha só um filho, tinha 2, 3, 4, até mais, não é? Estamos falando de uma multidão aí de por baixo 5 milhões de pessoas, uma nação inteira. Eles saem do Egito, mas não saem de mãos vazias. Deus move o coração dos egípcios e dão a eles gado, dão a eles ouro, dão a eles prata, dão a eles roupas, vasos, e eles levam uma indenização por aqueles 400 anos de escravidão. Deus então vai os conduzir. Poderia ir por um caminho mais curto ou por um caminho um pouco mais longo. Diz o capítulo 13, vamos lá, eu estou resumindo aqui a história a largas passadas. Êxodo 13, versículo de número 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. O povo filisteu era um povo guerreiro, um povo sanguinário, um povo ruim, cruel, que não tinha compaixão para com o próximo. Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiu os filhos de Israel da terra do Egito armados. Muito bem, eles vão sendo conduzidos pelo Senhor e Deus os leva até um lugar chamado Pi-Hairote. Pi-Hairote, se você quiser anotar, significa beco sem saída. Deus os conduz até lá, Deus está os guiando, Deus tem um projeto para aquele povo, Deus deu a sua promessa, a sua palavra, e Ele vai cumprir. Mas muito bem, acampados lá em Pi-Hairote, adiante deles tem o Mar Vermelho, e dali a pouco Faraó e seu exército vêm atrás, com sangue nos olhos, desejando matar o povo de Israel, e eles estão literalmente num beco sem saída. E é curioso que, mesmo Deus tendo operado as 10 pragas no Egito, mesmo o povo tendo visto o que Deus fez, ainda não confiavam em Deus, ainda não acreditavam em Deus. No beco sem saída, olha qual foi a atitude, a fala do povo. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 11.
E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirardes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha o que o povo está dizendo: estamos num beco sem saída, nós vamos morrer, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Era melhor ter ficado lá no Egito, era melhor ter ficado lá na escravidão do que morrer aqui. Com essa fala, eles estão deixando claro que não acreditam em Deus. Eles estão colocando por terra a promessa que Deus havia feito. Eles estão deixando claro que não confiam em Deus. Estão no beco sem saída? Estão. Mas acima do beco sem saída, um Deus vivo e todo-poderoso estava no controle. Eles só não conseguiam acreditar. Querido, querida, na nossa vida, nesses dias também não é diferente. Vivemos dias difíceis, não é? A pandemia já dura mais de um ano, ninguém sabe quando vai acabar, não tem data. Os cientistas estão aí, não é? Estão aí vacinando, desenvolveram a vacina, estão trabalhando para melhorar a vacina, mas os cientistas não sabem, o prefeito não sabe, o governador não sabe, o presidente não sabe. Tem um que sabe quando a pandemia vai acabar, e esse um é Deus. Tem um que sabe como agir e operar na nossa vida, é Deus. A pandemia já matou quase 500 mil de pessoas, segundo os números, não é? Haja vista que, levando em consideração, é óbvio, nós temos que ter bom senso, nós temos que ter senso crítico, nós temos que analisar informações. No nosso país, morre, em termos de estatísticas, já há alguns anos, só de homicídio em torno de 60 mil por ano. Só de homicídio. Ninguém morre mais de homicídio. Morre por ano, em média, 30 mil pessoas de câncer. Câncer não mata mais ninguém. Morre pessoas de meningite. Morre pessoas de hepatite. Morre pessoas de outras doenças. Mas desde que a pandemia começou, só Covid mata. Você já reparou isso ou não? Muito bem, fato é, morreram 450 mil, 400 e tantas mil pessoas. Além de mortes, desemprego, casamentos abalados, gente desempregada, comércios fechados, gente endividada, muita gente na mesma situação desse povo, num beco sem saída. Num beco sem saída, e o que é pior, gente tendo o mesmo pensamento. O casamento está num beco sem saída, está pensando, vou separar que é melhor. Está num beco sem saída financeiro, endividado, está pensando, vou sumir, vou fugir. Está num beco sem saída emocionalmente, está pensando, vou me matar. Não tem saída, não tem solução. Tem saída, meu irmão, tem solução. Tem um Deus vivo e poderoso para mudar essa história. Olha o que diz lá no livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24. Versículo de número 10, o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim, Provérbios 24, 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. As angústias vêm para todos. Será que Deus não sabia que o povo iria para aquele beco sem saída? Claro que Deus sabia, só que Deus estava no controle. Querido, querida, Deus está no controle da tua vida também, acredite nisso. Agora, não podemos recuar nem retroceder. Volte lá comigo em Êxodo 14. O povo está apavorado, o povo está incrédulo, o povo não confia no Deus Todo-Poderoso. Mas lá havia um homem de Deus, havia um profeta de Deus, havia alguém que acreditava no que Deus falava. Êxodo 14, versículo 13, está escrito assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Havia um homem de Deus que dizia, Deus vai nos livrar. Havia um homem de Deus que dizia, Deus vai operar, Deus vai dar vitória, Deus vai mudar essa história, Deus vai dar saída, Deus vai agir, Deus vai operar e Ele vai
nos favorecer. Querido, querida, Deus vai agir na tua vida, acredite. A maneira como nós reagimos diante das lutas e problemas da vida mostra o nosso nível de fé. Quando você está diante de um problema no casamento, o que é que você pensa? Você parar que é melhor? Quando você está diante de um problema emocional, o que é que você pensa? Suicídio. Quando você está num problema financeiro, o que é que você pensa? Não tem mais jeito? Não é assim que Deus espera que nos comportemos. Deus espera que nós, pela fé, creiamos. Deus vai abençoar o meu casamento. Eu abro a minha boca e profetizo bênção no meu casamento. Deus vai operar na minha vida financeira. Deus vai operar na minha vida profissional. Deus vai operar nessa situação. Tem gente que quando não tem fé, murmura, reclama, não crê. A falta de fé assola. Querido, querida, não é desse jeito que Deus espera que seja a nossa reação. As lutas vêm para todos. As aflições vêm também para todos. Qual deve ser a nossa postura? Eu creio no Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, Ele vai agir, Ele vai me livrar, Ele vai me abençoar, Ele vai me dar vitória, eu vou clamar, eu vou orar, eu não vou desistir e Deus vai operar. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas têm preferido desistir. Estamos vivendo em dias em que as pessoas estão retrocedendo ao Egito. O Egito, biblicamente, representa o mundo. Faraó, biblicamente, representa Satanás. Estamos vendo gente que é povo de Deus agindo como aquele povo daqueles dias. É melhor voltar para o mundo. Parando de buscar a Deus, parando de cultuar, parando de acreditar, desistindo e recuando para o mundo. Hebreus 10, 38, está escrito assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, minha irmã, você não pode recuar, você tem que acreditar. Deus é poderoso para agir na minha vida. Você tem que crer que Deus vai operar no teu casamento. Você tem que acreditar que Deus vai libertar o teu filho, o teu marido, a tua esposa da bebida, do cigarro, da droga. Você tem que acreditar, Deus vai trazer a cura. Você tem que acreditar, Deus vai mudar essa situação financeira. Você tem que crer, Deus está no controle da minha vida. Não pode desistir nem recuar. Tem gente desanimando, tem gente desistindo, tem gente murmurando. Não é isso que Deus espera. Deus espera que nós tenhamos fé. Deus espera que nos movamos. Volte comigo lá no livro do Êxodo. Deus vai então dar a direção a Moisés. Deus então vai dizer o que deveria fazer. Êxodo capítulo 14, volte comigo. Versículo 15, onde começamos a mensagem. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que é que Deus quer dizer com isso? Fala para o povo continuar acreditando. Fala para o povo não desistir. Fala para o povo não retroceder. Deus dá para ele a orientação do que deveria fazer. Versículo 16. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Note que coisa simples que Deus pediu, não? O que Deus pediu é muito simples. Estenda a mão, pega a vara, toca no mar. Qualquer um faria isso. A dificuldade não está em fazer, a dificuldade está em acreditar. Quando eu faço, eu provo que eu acredito. Tem gente que não tem mais fé nem para orar. Tem gente que não tem mais fé nem para vir à igreja. Tem gente que está tomado de tamanho medo de pegar o vírus na igreja, mas não tem medo de ir no supermercado que está lotado. Não tem medo de pegar um ônibus lotado para ir trabalhar. Não tem medo de 3 da manhã na fila da Caixa Econômica para receber o auxílio. Tem medo de vir no culto. Tem medo de vir à igreja, não é? Você está vendo aí, ó. Tem um distanciamento, cadeiras, não é, isoladas, álcool em gel. Deus levanta Moisés para dizer: não tenha medo, acredite, Deus vai operar. E Deus fala para Moisés o que ele deveria fazer. Estende a mão, pega a vara, toca na água. Querido, Deus nunca pediu nada impossível para ninguém. Deus pede de nós aquilo que é possível: acreditar e obedecer, acreditar e fazer. Tem gente que só ouve, mas não faz. A parte mais difícil da palavra é a prática. Conhecer, a Escritura está à disposição. Você tem papel, você pode, ir no celular, no aplicativo, pela internet. Tem Bíblia hoje em áudio.
Você escuta. A maior dificuldade não reside no conhecer o texto, a maior dificuldade reside em praticar o que a palavra ensina. Nós temos que lutar pela nossa vida, nós temos que lutar não só pela vida física, no sentido de trabalhar, de se esforçar, não é, de fazer a nossa parte, mas pela nossa vida espiritual. Tem gente morrendo na fé, tem gente desanimando, recuando, retrocedendo, voltando para o mundo, achando que o Egito é a solução, é o melhor dos lugares, e não é não, meu irmão. Sem luta não tem vitória. Sem aflição, como é que a fé é desenvolvida? Porque ter fé quando tem saúde é fácil. Ter fé quando o casamento está bem é fácil. Ter fé quando tem dinheiro no bolso, quando a conta está no azul, as contas estão pagas, é fácil. Oh, Deus está me abençoando, glória a Deus, está tudo certinho, tenho saúde, tenho dinheiro, está tudo ok. Aí é fácil. Difícil é ter fé quando a doença chega. Difícil é ter fé quando o casamento não está bem, quando o filho, o marido, a esposa está no vício. Difícil é ter fé quando a dívida chega. Difícil é ter fé quando a angústia aperta o coração. Difícil é ter fé quando a preocupação rouba a noite de sono. Difícil é ter fé quando a luta é tamanha que vai apertando o pensamento e não se pensa em outra coisa. É nesse momento que nós temos que levantar os olhos e acreditar: eu tenho um Deus vivo e todo-poderoso, Ele vai me socorrer, Ele vai me ajudar. Tem muita gente que só olha para a situação, para aquilo que está diante dos olhos. Meu irmão, levanta a cabeça, porque é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a vitória, é do Senhor que vem a bênção. O salmista vai dizer: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e é o Senhor, o Todo-Poderoso, que vai agir e operar na tua vida. Acredite. Deus então diz a Moisés o que fazer. Moisés crê e obedece. Capítulo 14, versículo 21. Vamos ler aqui o texto. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar, grife essa expressão, por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Quando o povo não sabia como nem de onde viria a resposta, Deus dá a direção a Moisés. Deus diz o que fazer, Moisés acredita, e Deus abre o mar, e eles vão atravessar. Só que note um detalhe, falei a você, grife a expressão forte vento oriental. O que significa isso? Se você pegar um mapa, muitas Bíblias têm mapa, não é? No final, como a minha tem mapa aqui no final, que mostra como foi essa saída deles, não é? Assim como a minha Bíblia tem, vários, não sei se vai dar para ver, para você ver aí da distância, o Egito está aqui, o Mar Vermelho está aqui e aqui está Canaã. Então eles iam sentido oriental, não é? Eles iam sentido nascer do sol. O que significa isso? Por que eu falei para você grifar a expressão forte vento oriental? Quando nós vemos desenhos, filmes, novelas a respeito aqui dessa saída pelo Mar Vermelho, geralmente o pessoal mostra Moisés toca na água e a água vai, ó, se abrindo. Não é isso que está escrito. A água não foi abrindo, suponha que eu sou Moisés, toquei aqui na água, a água não foi abrindo daqui para lá. O texto diz forte vento oriental, a água veio abrindo de lá para cá. Quem está entendendo, diga amém. Quando Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche, Deus está dizendo, fala para o povo entrar na água, fala para o povo acreditar, o mar vai se abrir, fala para o povo acreditar, Deus está no controle, fala para o povo crer, Deus vai operar um milagre, e à medida que eles vão marchando, à medida que eles vão andando, à medida que eles vão obedecendo, Deus vai abrindo o mar, e eles atravessam em seco. E meu irmão, se Deus fez milagre no passado, Ele tem poder de fazer milagre na tua vida hoje, Ele tem poder de te abençoar. Ah, pastor, mas
como Deus vai fazer? Não importa como, o que importa é que Ele está no controle da tua vida, Ele tem a vitória preparada. Então somente creia, marche, não recue, não desista, continue clamando, continue buscando, continue jejuando, continue crendo, porque a vitória já está preparada. Quem crê, diga glória a Deus. Não volte para o Egito não, meu irmão. Volte comigo lá no livro do Êxodo. Deus estava no controle. Declare comigo, Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da nossa vida. Deus abre o mar e o povo passa. Deus opera um milagre. Deus paralisa lá o inimigo. A travessia durou desde o anoitecer até o amanhecer do dia seguinte. E o povo vai passando. Aquela multidão gigantesca. Vão passando, vão passando. Quando todos chegam lá do outro lado, Deus tira a nuvem. O povo do faraó vem. Seu exército vem. Entram no mar, a seco. E olha o que Deus faz. Êxodo 14, versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram para o meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Querido, querida, o povo viu Deus operar, o povo acreditou, Deus está no controle. E meu irmão, Deus me enviou aqui, Deus me colocou como Moisés para profetizar na tua vida. Creia, Ele está no controle, creia, Ele vai operar. Acredite, a mão dEle está estendida em teu favor e a vitória vai chegar se você marchar, se você crer, se você não recuar, se você não desistir, se você continuar buscando, clamando. Essa vitória já está preparada e ela vai chegar e você vai glorificar o nome do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus se move por nossas orações. Tem gente que não tem mais fé para orar. Tem gente que não tem mais fé para jejuar. Tem gente que não consegue mais sequer se levantar e vir ao culto, podendo fazê-lo. Há quem não possa, claro, não é? Tem situações que a pessoa gostaria de vir pessoalmente, mas não pode, não é? Mas tem quem pode e não vem, porque o medo tomou conta, porque a falta de fé chegou. Querido, querida, nós não podemos parar de marchar. Nós temos que olhar para frente e não para trás. Adiante está o alvo, que é Jesus Cristo. Adiante está o alvo, que é a vida eterna, que é a salvação. Não é retroceder e voltar para o Egito, é acreditar. Deus está no controle. Esse problema que eu enfrento vai ser mais um testemunho que eu vou contar. A maneira como reagimos mostra o nosso nível de fé. Deus quer operar na tua vida. A questão é, você tem fé? Você acredita? Está disposto a marchar? Está disposto a continuar orando? Está disposto a continuar clamando? Está disposto a continuar buscando? Ou vai desistir? Ou vai voltar para o Egito? Vai voltar para o mundo? Vai retroceder? Deus já tem a vitória preparada. A terra prometida está logo ali. Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos agora clamar. Nós vamos agora buscar a Deus. Querido, querida, clamar é pedir com insistência. É abrir a boca e falar. Não é? É abrir a boca e falar com Deus. E nós vamos agora clamar. E Deus tem socorro para você. Deus tem livramento para a tua casa. Deus tem vitória preparada. Amém?